Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Calma, calma, você que entrou aqui nesse vídeo agora. Não mude de vídeo, por não ter simpatizado com minha carinha ali. Mas me dê uma chance de provar para você e para todos que clicarem aqui nesse vídeo por causa da mensagem de capa que chamou sua atenção. O intuito desse vídeo e desse canal é ajudar as pessoas que assistem os meus vídeos, é fazer com que elas aumentem a sua fé e ajude a todos a ter uma vida melhor e mais significativa. Portanto, se dê uma chance, meu querido, minha querida, de ter esse conhecimento valioso que pode mudar a sua vida para melhor. Não me julgue pela aparência ou pelo meu jeito de ser, mas preste atenção ao conteúdo que vem direto da fonte. Obrigado. Hoje, meus queridos, irei falar sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo conta a história de Jesus Cristo, que é a mesma história de toda a humanidade. Mas talvez você diga, como assim a história de Jesus Cristo? Essa parábola se refere a um pecador que se arrepende e depois volta para a igreja. Foi assim que eu aprendi na minha religião. Sim, muitos foram ensinados a acreditar que essa parábola fala disso, que se refere a uma pessoa que vai para a igreja, volta para a religião, volta para o mundo, peca bastante e depois se arrepende e volta de novo para a igreja. Até mesmo eu aprendi dessa forma, mas eu te digo que depois de você assistir este vídeo, você verá que é bem mais profundo o significado dessa história. Por isso, eu te peço que me dê uma chance de explicar por que Jesus é o filho pródigo. Te mostrarei isso na Bíblia. Essa parábola está descrita em Lucas, no capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Ela contém uma mensagem oculta, muito importante para toda a humanidade. Mas eu te peço, meus queridos, que tenham paciência, porque explicarei esta parábola em 2 vídeos. Por ser um assunto longo e profundo, peço que vocês assistam esses 2 vídeos para que vocês entendam melhor o significado dessa história. E esse é o primeiro vídeo. Na verdade, a mensagem oculta por trás dessa parábola é de extrema importância para toda a humanidade, como eu já falei. Nos mostram por que estamos aqui, por que sofremos, qual o objetivo da vida, para onde vamos depois que morremos, qual é o futuro de toda a humanidade. Deus me revelou tudo e eu quero que vocês saibam essas verdades preciosas. Essas verdades vocês não encontrarão em nenhum livro e em nenhum templo religioso, pois ela vem direto da fonte, pois me foi revelada pelo Espírito Santo. Como eu sempre falei em todos os meus vídeos, a Bíblia não é um livro de histórias do mundo aqui de fora, mas do mundo de dentro, do mundo da consciência. Não é história secular, como muitos acreditam que aconteceu no passado, mas ela é um livro de parábolas, simbologia oculta. Para quem não sabe o que é uma parábola é uma história contada com figuras de linguagem, são metáforas, ou seja, tem um significado oculto por meio ou através de símbolos contidos nessas histórias. Essa mensagem é tão oculta que só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar o significado. A Bíblia é recheada dessas histórias. Mas talvez você diga, tá bom então, Franci, já entendi. Mas por que Deus escreveu a Bíblia com mensagens ocultas? Porque Ele não foi direto conosco e nos falou claramente todas essas coisas. Eu vou te provar, através de 4 motivos claros, o que levaram os escritores da Bíblia a escrevê-la com mensagens ocultas. E o primeiro motivo foi por causa da cultura do lugar e da época em que ela foi escrita. No Oriente Médio e em alguns lugares da Europa, era comum se usar figuras de linguagem e metáforas na comunicação. As pessoas daqueles lugares e os chamados iniciados e aprendizes entendiam bem esses símbolos ensinados por seus mestres. Textos que correspondem a isso. Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 14 diz: Os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías que diz: Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Salmos no capítulo 78, versículo 2 também diz: Abrirei a minha boca numa parábola,
Falarei enigmas da antiguidade. Motivo número 2, e um dos mais impactantes, porque os escritores da Bíblia usaram mensagens ocultas ao escreverem a Bíblia. Pense em como era difícil e perigoso falar para uma humanidade atrasada e pouco evoluída que ela e Deus são um só. Não são dois, mas um só. Um povo que acreditava, e muitos ainda acreditam, que Deus é muito superior em todos os aspectos e pode te castigar se você se comparar a Ele, que é puro e santo. Um Deus vingativo e cruel, que pune e mata pessoas. Pense em como é difícil falar para um fanático religioso que ele é responsável por tudo que acontece na vida dele, que ele cria a sua própria realidade e não um Deus fora dele. Isso seria muito perigoso. Com certeza você seria perseguido e morto naquela época, ou até mesmo há bem pouco tempo atrás, na época do obscurantismo, por exemplo, onde se queimavam pessoas vivas por causa da sua fé. Exemplo disso está em João, no capítulo 10, versículos do 31 ao 33, que diz: Os judeus pegaram então, outra vez, em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejar? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu um homem, te fazes Deus a ti mesmo. Um terceiro motivo, e não menos importante, pelo qual os escritores bíblicos ocultaram a mensagem bíblica por meio de parábolas, é porque essas verdades bíblicas continham uma mensagem oculta, um grande segredo, um segredo sagrado de Deus, um segredo que só pessoas íntimas e confiáveis podiam saber, que não é mais segredo hoje em dia, pois foi revelado. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério que foi revelado, que Cristo mora em vós. Ele e vocês são um só. Pensem num segredo dessa magnitude. Isso muda tudo. Saber que você e Deus são um só. Isso significa que você não está só e que você pode tudo, qualquer coisa. Um segredo desses, naquela época, você só poderia contar a um irmão querido ou a um amigo íntimo. O quarto motivo, porque os escritores bíblicos esconderam a mensagem de Deus por meio de símbolos, é porque esse segredo Deus só revelaria àquelas pessoas que têm fome e sede de conhecer a verdade, que se esforçam e cavam em busca desse conhecimento, que amam a Deus e querem conhecê-lo, que perseguem esse conhecimento e nunca desistem, que têm sede de Deus. Textos que provam isso são João 15, versículo 15, que diz: Não os chamo mais de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu os chamo de amigos, porque lhes revelei tudo o que ouvi de meu Pai. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 6 diz: Meu filho ou filha, se você aceitares as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se ter ouvido a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurares a sabedoria como quem procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede conhecimento e o discernimento. Atos, no capítulo 9, versículo do 3 ao 5, diz:
Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Isso nos mostra que quando perseguimos esse segredo de Deus com fome e sede de conhecimento, um dia nós encontraremos, como Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei uma fome sobre a terra, uma fome não de pão, e uma sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa fome e essa sede é uma fome e uma sede de Deus, de ter respostas, de querer saber por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que morremos, qual o objetivo da vida e muitas outras perguntas. E essa fome e essa sede está sendo saciada hoje e de agora em diante com a bênção de Deus para o todo sempre. Por ser uma humanidade muito atrasada e pouco evoluída, essas verdades tinham que ser reveladas aos poucos, ao despertarem a consciência, acordando aos poucos do sol. Romanos no capítulo 13, versículo 11 diz: E isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertardes do sol, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Confesso, meus queridos e minhas queridas, que eu também já fui assim, ignorante quanto à verdade. Já fui como uma criancinha, conforme descrita no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 14, que diz: O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas ou jogados para lá e para cá, por todo vento e doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Eu já fui de uma religião muito julgadora que levava a Bíblia ao pé da letra, literalmente. Sim, meus queridos, mas já é hora da humanidade despertar e saber toda a verdade. Agora que ela já está bem crescidinha, já evoluiu bastante. Chega de ver a Bíblia como uma história de terror, de matança, de um Deus vingativo e cruel. E se depender de mim, enquanto eu estiver por aqui, isso vai mudar. A história do filho pródigo oculta um segredo que revela tudo o que aconteceu com Jesus antes que o mundo existisse e até então, e nos revela o que nós somos e de onde viemos. Eu vou explicar por partes esta parábola, versículo por versículo. Lucas, no capítulo 15, versículos 11 e 12, diz: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Esta história acontece antes da fundação do mundo e da matéria, no reino de Deus, a consciência de luz. Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5 diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esta história é a história do que aconteceu com Jesus Cristo. Este segredo é contado e oculto em várias partes das Escrituras Sagradas, através de pequenas histórias no decorrer de toda a Bíblia e de todos os tempos. É um mistério revelado e profetizado. Quem descobre esse segredo desvenda todo o mistério das Escrituras Sagradas. Lucas, no capítulo 24, versículo 27, diz: E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes as coisas a respeito de si mesmo em todas as Escrituras. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo do 10 ao 12, diz: Foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria
àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo, enviado desde o céu, coisas que até os anjos anseiam observar. A história de Adão, a história de Noé, a história de José, a história de Josué, a história de Sansão e várias outras histórias da Bíblia contam a mesma história do que aconteceu com Jesus Cristo. E esta parábola do filho pródigo nos revela mais profundamente sobre o que aconteceu com ele. O pai da parábola do filho pródigo, que tinha 2 filhos, representa Deus, o Eu Sou, a consciência, antes do mundo existir. Os 2 filhos representam 2 partes individualizadas de Deus. Uma parte de Deus almejava saber o valor de tudo que ele tinha e possuía, porque Deus sempre foi abundante e onipotente. Mas, France, o que é ser onipotente? Bem, meus queridos e minhas queridas, larguem tudo o que vocês estão fazendo agora, sente-se, pegue um banquinho, põe aquela poltrona gostosa, pega aquele cafezinho que você gosta de tomar, que vou te contar tudinho. Isto é muito importante. Preste bem atenção. Agora, pense em Deus que nunca teve limitação, que sempre teve tudo, que sempre foi abundante em todos os sentidos. Poder, riqueza, glória, eternidade. Sempre teve a eternidade aos seus pés, que nunca soube o que é morrer e ser pobre. Ele precisava saber o que era o oposto de tudo isso. Mas, France, por que Deus queria experimentar o oposto de tudo que é bom e eterno? Ele queria aprender o valor de tudo o que ele possuía. Porque até então ele não sabia o valor destas coisas, se ele não experimentasse o oposto. Como ele poderia dar valor à vida eterna, se ele não experimentasse a morte? Como ele poderia dar valor à abundância de tudo, se ele não experimentasse a escassez de não ter nada? Como ele poderia dar valor ao amor, se ele não experimentasse o ódio e a necessidade de demonstrar esse amor? Como ele poderia dar valor à felicidade, se ele não experimentasse a tristeza e a depressão? Como ele poderia dar valor à luz e à glória, se ele não experimentasse a pequenez e o limite da opacidade e das trevas? Mas como ele faria isso? Pedindo a parte da herança que lhe era de direito. Lembre-se que o filho pródigo, que era o mais novo, pediu sua parte da herança que lhe era de direito. Qual era essa herança? Vou deixar que a própria Bíblia te responda isso. Salmos no capítulo 2, versículos do 6 ao 8 diz: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei nações como tua herança, e os confins da terra como tua propriedade. Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio de um filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Provérbios, no capítulo 8, versículo do 22 ao 31 diz: O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não via abismo, quando não existia fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com que formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado,
e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Sim, meus queridos, a herança do filho seria nós mesmos, a nossa existência. Para que ele experimentasse o oposto de tudo que ele possuía de bom e eterno, ele precisava morrer, no sentido de dormir, para se fragmentar em nós. João, no capítulo 15, do versículo do 12 ao 13, diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Com a sua morte, ele se individualizou e se tornou nós. Ele criou esse mundo de dualidade, esse mundo de opostos, onde ele podia experimentar o que é ser frágil, pobre, escasso, doente, triste e limitado de tudo. Isaías, no capítulo 53, versículo 3 e 4, diz: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Esta foi a primeira demonstração do grande amor de Jesus por nós. Muitos acreditam que esse sofrimento de Jesus, descrito aqui nesta profecia de Isaías no capítulo 53, foi quando ele veio à Terra há mais de 2000 anos atrás e sofreu todos aqueles abusos e torturas na cruz. Mas eu te digo que isso não aconteceu apenas numa época da humanidade, mas acontece todos os dias, desde que a humanidade existe e sofre. Porque na verdade isso acontece desde que ele se tornou nós e habita em nós. Quando sofremos, ele sofre junto e ele experimenta tudo o que ele tinha que experimentar e passar por isso. Porque esse era o propósito dele, de valorizar tudo o que ele tinha de mais valioso antes de existir o mundo. Mateus, no capítulo 25, no versículo do 37 ao 40, diz: Então o justo lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Em verdade lhes digo que tudo que vocês fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Bem, meus queridos, esta foi apenas a primeira parte desta parábola sobre o filho pródigo. Na próxima semana, estudaremos o restante desta história magnífica. Não percam a segunda parte, porque é a mais importante. Por favor, se inscreva no canal que ainda não é inscrito, deixe seu like e quem tiver alguma dúvida sobre o vídeo, deixe nos comentários aqui embaixo que depois eu te respondo. Um beijo e fiquem com Deus.